podcast de hoje é especial porque, tem que ser especial, né? Para falar de atletas de elite. E eu quero falar para vocês hoje como o Instituto Ventral pode ajudar na formação de atletas de elite. Sabe, todo mundo assistiu a primeira partida do Jogo do Brasil e o que para mim ficou evidente é que faltou uma liderança emocionalmente madura em campo. Tipo, alguém que estava ali sabendo mais do que a técnica do futebol. E é muita pressão colocar isso naquelas pessoas. Meu filho gosta de jogar futebol. E se meu filho se transformar num atleta profissional de futebol que chegue na seleção? Eu quero que o valor ele seja tratado como ouro ou como lixo a depender do valor do resultado que ele apresenta em campo? Não quero, cara. Então, o nível de pressão que eu fiquei pensando que os atletas profissionais atravessam, e não só os atletas profissionais, a equipe técnica, toda a liderança, toda a diretoria, é gigante. E conhecendo como a maioria das pessoas cresce em estados de sistemas nervosos adaptativos, eu comecei a focar em como o Instituto Ventral poderia auxiliar com as suas ferramentas aos clubes de atletas de elite. Então eu vejo que hoje vocês investem muito dinheiro na formação desses atletas. Até pedi aqui para a inteligência artificial fazer uma lista e ela me voltou que vocês investem milhões em preparação física, óbvio, em nutrição, claro, que bom, né? Um sistema nutrido com elementos inflamatórios não vai performar em peak condition. Em fisiologia, em biomecânica, em análise de desempenho, que é o feedback, tem que ter, em tecnologia, legal, claro, bons aparelhos, tudo, recuperação muscular, massagem, até psicólogo eu sei que os clubes têm, mas eu percebi que ainda permanece um custo muito menos visível, que é o custo da desorganização neurofisiológica. Como que é isso? Como que funciona essa desorganização neurofisiológica? O ser humano desempenha melhor quando ele está consciente, quando ele está em controle de si mesmo. E ele é uma série de adaptações ao longo do crescimento, especialmente essa galera que aqui no Brasil acaba indo para o esporte de elite. Aqui no Brasil é um problema mundial, lares desorganizados e, enfim, valores fora do lugar. Então, enquanto o atleta, a pessoa, pode chegar preparada fisicamente, tecnicamente, ela nem sempre chega preparada em termos de sistema nervoso maduro, e isso acaba afetando o ROI, o bottom line. Um atleta é um ativo financeiro. O game é de dinheiro. Quanto mais sob controle de si mesmo é a pessoa, e a pessoa é atleta, portanto, o atleta em controle de si mesmo, emocionalmente maduro, vai performar melhor no campo. Ele vai ser menos reativo, ele vai ser mais responsivo, ele vai ser explosivo no momento certo, ele vai ter menos oscilações emocionais, ele vai colapsar menos em momentos decisivos, ele vai estar ciente da programação neurolinguística de falar consigo mesmo, que os grandes falam, porque você falando palavras positivas para você, você prepara o teu cérebro, esse mindset, para gerar esse resultado. Você vai com confiança. Sem esse domínio, eu vejo que o mundo do futebol está tendo perdas mais caras do que precisariam estar tendo. O mercado
de desenvolvimento de atletas e de venda desses atletas para o mercado internacional? Você acha que os caras não fazem uma análise da vida pregressa do ativo financeiro que eles estão adquirindo? E se você é um clube capaz de oferecer um ativo financeiro emocionalmente estável, que não vai se perder em carros caros, em jogos caros, em companhias que não estão ali, senão pelos frutos materiais que aquela pessoa possa lhes fornecer. Uma pessoa consciente de si vale muito mais, tanto fora quanto dentro de campo. Uma pessoa que não está carregando um monte de feridas. Porque, vou falar, correr, todos os atletas de elite correm praticamente de forma parecida. Treinar, todos eles treinam. Driblar, muitos deles sabem igual. Então, o que é que explica a diferença entre, então, um atleta que é bom e um atleta que é extraordinário? No atleta extraordinário, existe uma presença, existe uma clareza, existe uma capacidade de se manter organizado, mesmo quando tudo ao redor dele, para nós comuns, que não somos atletas de elite, parece ser um caos. É gente correndo para lá e para cá, atrás de você, com uma bola, tem pouco espaço, você tem pouca chance de reagir, porque o outro também vem com você com muita intensidade. Por que tem alguns que correm, só chutam a bola? Não tem visão periférica. E outros que dominam ela e com poucos movimentos criam esses espaços, o que nos permite domínio em meio ao caos. O Instituto Ventral chama de integração. Integração que vem com o que? Capacidade, ela pode ser desenvolvida, a capacidade de integração. Mas aí não é apenas com essas técnicas que estão em campo. São as técnicas de maturação do sistema nervoso, neurofisiológico. No Instituto, a gente estuda e aplica essa regulação neurofisiológica voltada para a performance de elite. Performance de elite em qual área? Cara, área de liderança empresarial, área de formação de equipe, de execução dentro de empresa, para que eles microgerenciem com autonomia e capacidade as suas little pictures, as suas atividades de execução. Que eles possam ser eles, respirarem organicamente, genuinamente. Em quais outras áreas que a gente aplica para a performance de elite? Paternidade e maternidade, relacionamento entre pessoas, autocuidado e restauração individual consigo mesmo. Nosso lema é: nós entramos na sua empresa e melhoramos ela para caralho, sem conhecer necessariamente o modelo de negócio de vocês e sem precisar entender. Porque a gente foca no humano e nas condições que ele precisa para florescer, para que aí o melhor dele, florescido, possa se traduzir em resultados eficazes dentro do modelo de negócio de vocês. Óbvio que isso pode se traduzir diretamente para o esporte de elite. Alta performance não depende apenas da intensidade da ativação fisiológica. Depende também da capacidade do organismo de manter aquela integração neural, aquela percepção contextual e aquela precisão decisória, cara, que faz a gente aplaudir, sentir orgulho durante estados elevados de ativação. Cara, é bonito ver a maestria acontecer, a gente reconhece de imediato. Tanto é que se o Brasil não ganhar a Copa, mas para mim, do tanto que eu entendo de futebol, eu sempre fui essa pessoa que torcia para o melhor time durante a minha infância. Mas minha família não tinha nada a ver com nenhum esporte, então tá bom. Eu era fã do Michael Jordan, porque, cara, era fã do Chicago Bulls porque o Michael Jordan estava no Chicago Bulls, não tinha nada a ver. Depois, em beisebol, fui fã dos Mets porque eu fui lá e assisti um jogo uma vez, comi o melhor Philly cheesesteak da minha vida. Só que hoje, que eu não tô lá, eu torço pro Los Angeles Dodgers, porque o Ohtani lá, o Shohei Ohtani, é do Los Angeles Dodgers, e
É lindo ver a maestria, cara. Tô torcendo para ou o Lionel Messi ganhar a Copa ou o Cristiano Ronaldo ganhar a Copa. Para Argentina ou para Portugal. Por quê? Porque esses caras são desses times. E é inacreditável ver o que os caras fazem em campo. Verificar a ausência de colapso deles durante situações de pressão. Como que o cara consegue driblar daquele jeito, encontrar aquilo, ainda dar uma risadinha? Sabe, ele tá ali exercendo mais que a parte técnica. Ele já tá tão em domínio da maestria que ele tem, que ele tá se divertindo, ele tá se oportunizando. Mas não é se divertindo porque ele é uma criança, é se divertindo porque aquilo ali é totalmente no flow state do que ele faz. E é isso que a gente observa quando a gente assiste atletas como o Lionel Messi ou o Cristiano Ronaldo. O que impressiona neles não tem a ver com intensidade, tem a ver com a qualidade da organização, do domínio de tudo aquilo. Esses caras não jogam relaxados, eles jogam integrados. De vez em quando eu olho para ele, eu entendo de futebol na parte técnica, e ele não parece, para mim parece que ele está correndo menos, que ele é um pouquinho mais lento do que os outros. Mas não é, o cara é super rápido. Ele só enxerga mais, né? Espaço e tempo são relativos e respondem diretamente ao fator velocidade e integração. É tipo The Flash. Pro The Flash, pra Flash, né, tudo é lento. Porque ele é muito rápido. E não tem só a ver com atributos físicos. A integração neural está mais fortalecida. Então, enquanto alguns atletas reagem ao jogo, os extraordinários leem o jogo. Enquanto alguns atletas respondem a um estímulo imediato, o atleta com integração neural, ele antecipa contextos inteiros. Ele tem propriocepção, ele sabe onde ele está e ele tem neurocepção, ele sabe onde todos estão. Ele está consciente, tão consciente de si, tão integrado em si, que ele se permite também uma observação do campo energético que está acontecendo no entorno dele. E isso muda tudo. Veja, sob ameaça intensa, o nosso cérebro reduz em capacidade de processamento de dados. A nossa percepção estreita, isso tem a ver com fluxos sanguíneos de sobrevivência. O organismo prioriza a sobrevivência. Daí assim, o que acontece? O campo visual diminui, não só do atleta, de qualquer pessoa. A criatividade cai, porque que é criatividade? Só preciso correr. A memória operacional, ela vai perdendo em eficiência, porque ela foi subtraída pela amígdala no backroom. E aí, como que a gente vê isso? Na piora de tomadas de decisão. Tipo, por que fez esse passe? Que decisão ruim. Por que esse chutão podia ter mantido a posse aqui? Nesse estado de sobrevivência, a impulsividade aumenta. Isso é biologia. Agora, imagina esse organismo não neurologicamente integrado, e isso tudo acontecendo dentro de um estádio com 60 mil pessoas. Imagina essa desintegração ou integração acontecendo em uma final. Imagina isso acontecendo em um atleta que representa dezenas de milhões de reais de investimento, dentro e fora do campo. Como que uma criança, como que um jovem desse, investido de milhões e milhões de dólares, não se perde nisso tudo? Ele já vai ter dificuldade para se manter integrado, tendo a sanidade da integração neuronal, porque o córtex pré-frontal dele provavelmente está a uma década ainda do pleno desenvolvimento. Agora imagina vindo de um clube que desenvolveu esse atleta, mas não entregou ele com essa integração. Imagina a diferença financeira. E um clube que entregou um atleta com integração neuronal. Cara, você vira um clube de desenvolvimento de atletas da noite para o dia, que é o mais cobiçado no mundo internacional. Tipo, você é um clube, aqui, você forma atletas, é o que você faz.
Você pega o material humano ali, o melhor do bairro, forma para exportar o negócio. É um modelo de negócio, de exportação, de talentos melhorados. Aí você importa dois. Um você importa, o outro um clube concorrente importa. Os dois atletas são muito parecidos em desempenho. Um não tem integração neural. Não está tão atento às suas lesões, à sua alimentação, ao seu relacionamento estável e saudável, a ter um planejamento financeiro que lhe traga tranquilidade. O outro vai ter integração neural e vai enfrentar os mesmos desafios, mas vai ter mais capacidade de autopercepção e do que é o que e de um acompanhamento contínuo, porque não é de intervenção única. Você está criando um ecossistema de apoio continuado a esse atleta, com bons modelos, com bons conselheiros, para além tal. Qual você acha que vai ter uma carreira que vai tranquilizar mais o investidor que adquiriu esse ativo financeiro de você? Então você se torna um berço de valor de formação de atletas de elite. Um berço, inclusive, cujo modelo outros vão querer repetir e pegar de você. O problema, pessoal, é que o sistema nervoso não entra em campo apenas aos domingos e às quartas-feiras. Ele entra em campo todos os dias, dentro e fora de campo. O atleta leva para o jogo sua história de vida, a sua capacidade de regulação, a sua vida emocional, suas crenças, seus níveis de estresse, seus conflitos, suas inseguranças, sua organização ou desorganização interna, e tudo isso influencia a performance. E é por isso que o Instituto não trabalha apenas dentro do campo, ele trabalha o organismo que entra em campo. O nosso trabalho, ele trabalha ao lado da neurociência esportiva moderna. A gente integra as peças, a gente integra HRV com regulação autonômica, com tomada de decisão sobre fadigas, com estado de flow, com percepção espacial, com neurofeedback, com recuperação fisiológica, sabe? E por aí vai. O que a gente faz é a gente conecta essas peças em um sistema coerente de desenvolvimento humano e esportivo. Uma orquestra, não instrumentos isolados. E é por isso que a gente não está aqui vendendo terapia emocional para atletas, porque esse mercado já existe. A gente vende regulação neurofisiológica aplicada à performance de tomada de decisão de elite, também aplicável ao futebol. Isso vai gerar maior consistência competitiva, um menor risco de colapso sob pressão, uma melhor adaptação a contextos de alta exigência, uma maior estabilidade emocional, uma recuperação mais eficiente, o aumento da inteligência adaptativa, maior longevidade esportiva e a proteção de ativos financeiros. Porque um atleta, ele não é apenas um jogador, como a gente falou, ele é um ativo biológico de alto valor. E ativos biologicamente mais organizados tendem a produzir melhores resultados, por mais tempo e com menos risco. Mas existe uma coisa ainda maior do que o atleta. O Instituto identificou que as organizações, então no caso um clube inteiro, também possui um sistema nervoso organizacional. Existe uma pressão, uma cultura, uma liderança, uma comissão técnica, processos de tomada de decisão, processos de comunicação, uma confiança ou falta de. Tudo isso possui componentes neurofisiológicos coletivos. E é por isso que a gente atua em atletas, em categorias de base, em comissões técnicas, em lideranças, nos empresários, em toda a cultura organizacional que vai compor aquele sistema de alta performance. A gente não elimina a agressividade, a gente sabe que ela é necessária. A gente não elimina a competitividade, a gente não elimina o drive, muito pelo contrário. A gente está plenamente ciente que o esporte de elite exige isso tudo. O que a gente faz é ajudar atletas e organizações a entrar e sair desses estados neurofisiológicos sem perder integração neural. Daí você não perde clareza, você não perde inteligência adaptativa, você não perde capacidade de decisão sob pressão. Você retira a inflamação do corpo e da organização para funcionar ao seu melhor.
E esse é o futuro da alta performance. É por meio de sistemas nervosos mais inteligentes. Se você é um clube profissional, uma SAF, um empresário, um gestor de atletas de elite, eu recomendo que você seja o primeiro a entrar em contato com a gente para atuar nessa área. Porque talvez a próxima vantagem competitiva da tua organização não esteja no próximo reforço. Talvez esteja no organismo que já veste a sua camisa.